Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 197 Três sementes e Lili. Embora a voz do mestre Elon não fosse alta, ele não tinha a intenção de esconder o que disse. Portanto, muitos cavaleiros realmente ouviram suas palavras. Portanto, depois que David levou Elon, a notícia do mestre Elon estar aqui para procurar alguém se espalhou muito rapidamente. Procurando por alguém? Edgero ficou atordoado por um momento. De repente, ele se lembrou de como, 3 meses atrás, Wang Lin tinha ido à Montanha Sagrada para procurar o Santo Horizon para ajudá-lo a tratar Fang Xingjian. Naquela época, nenhum deles sentiu que o especialista em nível divino estaria disposto a se apresentar para Fang Xingjian. Mas agora, o principal discípulo do Santo Orador tinha vindo para Great Eastern City e estava alegando que estava procurando por alguém. Ao lado dele, Rota soltou um grito suave de surpresa e perguntou: será que ele está aqui para procurar Fang Xingjian? Edgero foi o primeiro a rebater: você deve estar brincando. Que tipo de personagem é Lord Horizon? Ele é alguém cuja única palavra seria capaz de afetar a situação de todo o Império. Como ele poderia realmente ajudar a tratar Fang Xingjian? Além disso, mesmo que ele esteja procurando por Fang Xingjian, ele não estaria vindo para Great Eastern City. Ninguém sabe para onde Fang Xingjian fugiu. Vocês ainda acham que ele virá mesmo para participar da seleção regional? É apenas uma coincidência. Pare de fazer suposições malucas. Edger não acreditava que Elon estava aqui para procurar Fang Xingjian. Ele conduziu Rota, Amiu e Halp em direção ao salão da mansão. Quanto a Mani, como não podia se incomodar com Edger, foi embora sozinho. Edger olhou para os 3 alunos talentosos ao lado dele e mais uma vez os lembrou: lembre-se, mais tarde, não esqueçam a etiqueta aristocrática que ensinei a vocês. Caso contrário, você não estará apenas perdendo sua própria reputação, mas também a da academia. Você pode não ser capaz de encontrar esse cenário nenhuma vez ao longo de toda a sua vida. É melhor vocês serem mais cautelosos. Sob a liderança de Edger, os 3 foram extremamente cautelosos, sentindo-se como se fossem caipiras entrando na cidade enquanto se dirigiam para o salão da mansão. No caminho, eles viram que o caminho estava coberto de jade de cor branca e que havia postes de luz de borda dourada em ambos os lados. No topo, havia lâmpadas, até uma centena delas iluminando todo o caminho, fazendo parecer que era dia. Algum tipo de remédio também foi adicionado às lâmpadas. Eles estavam liberando uma leve fragrância relaxante, tornando a energia vital e o sangue muito quentes e confortáveis. Um cenário tão luxuoso fez com que os 3 se sentissem como se seus braços e pernas estivessem amarrados enquanto avançavam. Quando eles já se depararam com tal configuração antes, o dinheiro gasto neste caminho sozinho provavelmente seria suficiente para comprar todo o seu clã. Até Edger, que estava na liderança, tornou-se cada vez mais cauteloso, abaixando a cabeça e não ousando olhar ao redor aleatoriamente. Nesse momento, outra carruagem de cavalos parou na entrada. Foi o Lorde da cidade de Kirst, que desceu em seu smoking. Atrás dele estava Lilia, vestindo um vestido de noite. Revelou uma grande parte de sua pele branca como a neve ao redor do peito e das costas, enquanto a renda nas pontas e no chapeuzinho que ela usava a fazia parecer um pouco atrevida e pura ao mesmo tempo. Embora seus 4 membros não fossem muito finos, quando combinados com o rosto doce de Lilia, eles a faziam parecer ainda mais fofa e animada. Era só que ela estava com uma expressão relutante. O Lorde da cidade de Kirst disse a ela em uma voz suave: tudo bem, Lilia, pare de fazer birra. Hoje é o dia em que gênios de inúmeras academias se reúnem no mesmo lugar. Mais tarde, saia e faça mais amigos. Não estou interessada, Lilia respondeu friamente. Não estou interessado em falar com eles. O Lorde da cidade de Kirst balançou a cabeça impotente. No entanto, seus olhos de repente se iluminaram quando ele apontou para um homem de cabelos brancos, barba branca e rosto pálido que estava caminhando em direção ao corredor com uma expressão sombria. Olha ali. Esse é o Eileen, o cara que alcançou a percepção do céu na primeira transição. O Eileen. Este nome era um nome que ganhou grande reputação em Great Eastern City durante o último meio mês. Foi porque ele alcançou a percepção do céu antes mesmo de passar por sua segunda transição. Sua história foi muito simples e triste. Nos últimos 10 anos ou mais, o Eileen viveu uma vida muito comum, pegando artes marciais e cultivando como qualquer cavaleiro comum. E como qualquer cavaleiro comum,
Ele também se casou com uma jovem de um pequeno clã aristocrático e viveu uma vida muito pacífica. Além de seu grande amor por sua filha e família, não havia nada de estranho ou único nele. Isso foi, até aquele dia, um mês atrás, quando ele voltou para casa e descobriu que sua esposa, filha e pais haviam morrido em um incêndio. Naquela noite, seu cabelo ficou branco da noite para o dia, e agora ele parecia ter envelhecido 20 anos. Foi também por causa daquela noite que seu coração parecia morto. No entanto, ele acabou se deparando com a percepção do céu, o reino que todos sonhavam em alcançar. O Lorde da cidade de Kist balançou a cabeça com pena, comentando: que trágico. Mas para ser capaz de alcançar a percepção do céu antes da segunda transição sem a ajuda de nenhum recurso, ele é um verdadeiro gênio. É só que seu talento não havia sido descoberto antes disso. Juntamente com aquele pirralho arrogante que fez a transição para um deus da morte das sombras e grande discípulo do ancestral astral, os três são os favoritos da seleção regional deste ano. Lilia fez beicinho, a imagem de Fang Xingjian piscando em seu coração. Quando o Lorde da cidade de Kist olhou para a expressão de luto de Lilia, ele se sentiu verdadeiramente impotente. Ele deliberadamente trouxe Lilia aqui para fazê-la esquecer Fang Xingjian. Fang Xingjian perdeu a visão e desapareceu depois de sequestrar Kaunitz. Sem o apoio da academia e sem uma base poderosa por trás dele, ninguém pensava bem em seu futuro. A dupla de pai e filha caminhou até o salão da mansão sem dizer mais nada. Luzes de cristal de 4 a 5 metros de altura estavam penduradas no teto, e havia até 100 empregadas andando pelo corredor, preparando comida e bebida para cada convidado. O Lorde da cidade de Kist de repente abriu um sorriso e gritou: "Ah, Davi, muito tempo sem ver. Você ficou cada vez mais bonito. Tio, é você que parece ter sempre apenas há 30 anos. Que homem lindo e gracioso." Quem havia falado era um jovem cavaleiro com seus cabelos dourados penteados para trás, vestido com trajes de cavaleiro e com olhos da cor do oceano. Ele era o segundo filho do senhor da cidade de Mongu, e as relações entre as duas famílias eram antigas. O Lorde da cidade de Kist abriu um sorriso satisfeito quando viu. "Você está participando da seleção regional desta vez também?" "Sim. Provavelmente não vou conseguir ficar entre os 3 primeiros, mas ainda espero lutar para ficar entre os 5 primeiros." Suas palavras soaram muito humildes, mas o alto astral e a confiança refletidos em seu rosto estavam transbordando. Seus olhos se voltaram na direção de Lilia e ele cumprimentou, sorrindo: "Esta deve ser Lilia. Lembro-me de brincar juntos quando éramos crianças." Vendo que Lilia não estava dizendo nada, o senhor da cidade de Kist sorriu, pegou uma taça de vinho e saiu dizendo: "Vou cumprimentar alguns conhecidos. Esta é a primeira visita de Lilia Great Western City. Davi, ajude-me a cuidar bem dela." "Tio, não se preocupe." Davi sorriu e observou enquanto o Lorde da cidade de Kist saía. Ele então se virou para Lilia e disse: "Seu pai tem a intenção de nos unir, mas você não precisa parecer tão desanimado. Eu sou tão feia." Lilia lançou um olhar raivoso para ele e disse: "Não fale comigo. Senão eu vou gritar molestador." Ela então se virou para sair. Davi sorriu, balançando a cabeça. Mas observando o baquevião de Lilia, seu olhar mostrou interesse. Ele sentiu que esta senhora parecia ser muito natural e não colocou uma fachada, sendo muito diferente daquelas cadeiras bonitas e coquetes que ele conheceu no passado. Por isso, ele a perseguiu. Em outro lugar, Fang Xingjian havia chegado fora da mansão, ao lado do gordo Valen. Valen disse ao guarda: "Temos algo muito importante para contar ao governador David." O guarda balançou a cabeça e disse: "O banquete das 100 flores está sendo realizado hoje. Ninguém pode entrar sem convite." Ao dizer isso, ele olhou para Valen e Fang Xingjian com uma expressão desdenhosa. Era óbvio que ele achava que eram pessoas que queriam se infiltrar. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 198. Davi Valen respondeu furiosamente: "É algo muito importante." A boca do guarda torceu na direção das senhoras que estavam lindamente vestidas, correndo sempre que viam um aristocrata descer de sua carruagem. Ele sorriu e disse: "Eles também têm assuntos muito importantes." Essas senhoras estavam obviamente esperando na entrada, esperando encontrar uma maneira de se esgueirar e ter a chance de se casar com uma família rica. O guarda obviamente tratou os dois como tendo motivos semelhantes. Droga! Valen ficou furioso.
Ele ergueu o punho como se estivesse prestes a espancar o guarda. Mas vendo o olhar desdenhoso e expressão destemida daquele guarda, ele acabou batendo o pé e não fez nada. Embora o oponente fosse uma pessoa comum, ele era um guarda servindo ao governador. Se ele atacasse esse guarda, provavelmente teria que fazer as malas e deixar Great Stern City esta noite. Nesse momento, um jovem aristocrático de cabelos verdes passou por eles, junto com uma jovem modelo ao lado dele. Com uma expressão arrogante, ele passou o convite para o guarda, enquanto lançava um olhar frio para Valen e Fang Xingjian. Quando ele viu as roupas esfarrapadas de Fang Xingjian, como se ele fosse um selvagem, ele riu e disse: hoje em dia, todos os tipos de pessoas estão tentando entrar no banquete das 100 flores. A primeira coisa que Fang Xingjian fez quando chegou a Great Stern City foi dirigir-se ao balcão de registro, e então ele foi trazido para cá por Valen. Claro que ele não teve tempo de se lavar e trocar de roupa. Olhando para as costas do jovem aristocrático de cabelos verdes, Valen cerrou os dentes e disse ao guarda: droga, sou Valen do escritório regional de seleção. Eu realmente tenho algo muito importante para relatar ao governador. Fatih Valen apontou para Fang Xingjian e disse: ele é o herói da espada da tempestade de vento de 17 anos que entrou no reino da percepção do céu. Você sabe o valor disso? Se, por causa de vocês, ele não puder se inscrever e não puder participar desta seleção regional, vocês sabem que grande perda isso será? Aquele guarda ficou em choque por um tempo e olhou na direção de Fang Xingjian. No entanto, não importa quanto tempo ele olhasse, ele não poderia dizer que este era um gênio de 17 anos que havia alcançado a percepção do céu. Parecia mais um selvagem ou um mendigo. No entanto, vendo como Valen estava falando como se isso fosse verdade, os poucos guardas trocaram alguns olhares e começaram a hesitar. Valen então insistiu: se vocês não podem tomar a decisão, então chamem seu líder. Você pode chamar o administrador da mansão, Céticas. Ele me conhece e sabe que não vou falar besteira. Os poucos guardas trocaram olhares novamente e assentiram. Um deles saiu para chamar o mordomo. Fang Xingjian franziu a testa e disse: não podemos entrar diretamente. Ele então lançou um olhar para os poucos guardas e disse: se quisermos entrar, eles nem saberão dizer. Valen imediatamente cobriu a boca de Fang Xingjian e disse: que tipo de lixo você está cuspindo? Esta é a mansão do governador Devitt e você está pensando em entrar? Você quer ser espancado até a morte. Ao contrário do destemor de Fang Xingjian, os moradores da região do Grande Oeste tinham o poder e a autoridade do personagem número 1 na região do Grande Oeste, o governador, profundamente enraizado em seus corações. Quem se atreveria a invadir imprudentemente? Portanto, Valen e Fang Xingjian só podiam esperar quietos ao lado, aguentando os muitos olhares curiosos e estranhos lançados pelos aristocratas em sua direção. Quem são essas duas pessoas? Um é um grande gordo e o outro um selvagem. Até eles esperam participar do banquete das 100 flores. No salão, o ambiente para o banquete das 100 flores estava cada vez mais animado. Muitos rapazes e moças de clãs aristocráticos, bem como os gênios das 12 academias, estavam se divertindo muito conversando e trocando ideias. O jovem que fez a transição para o Deus das Sombras da Morte estava cercado por homens e senhoras que sorriam enquanto o cumprimentavam. Eles estavam obviamente todos muito curiosos sobre esse gênio que foi o único a conseguir fazer a transição para este trabalho desde a fundação do Império. No entanto, o jovem parecia muito presunçoso e basicamente respondeu apenas uma em cada 10 perguntas feitas. Ele estava intoleravelmente orgulhoso. O grande discípulo do especialista em nível divino, ancestral astral, tinha um rosto bonito, bem como uma figura esbelta. Cada uma de suas ações tinha um charme extremamente elegante. As incontáveis senhoras aristocráticas, jovens e velhas, junto com as alunas, todas olhavam para ele com olhares amorosos. Um mero movimento leve de seu dedo faria com que essas senhoras se revezassem rastejando até sua cama. O único homem que alcançou a percepção do céu antes de passar pela segunda transição também não tinha falta de pessoas o cumprimentando. No entanto, eles eram principalmente homens aristocráticos geralmente com mais de 30 anos, pessoas que valorizavam a habilidade mais do que o nome de um trabalho ou o apoio de um especialista de nível divino. Com os dois primeiros gênios só conseguiram manter uma relação amistosa.
Mas esse cara era o único que não vinha de uma base forte e também era extremamente talentoso. Ele era o único que eles tinham a chance de trabalhar com eles. O gracioso Davi atravessou o salão com grande facilidade, cumprimentando muitos rapazes e moças com grande proficiência. Ele sorriu e disse a Lilia: "Eu sei sobre você. Ouvi dizer que você se apaixonou por um cego. Acho que o nome dele era Fang Xingjian." Lilia virou-se abruptamente e olhou para Davi com olhos como os de uma fera despertada. "Diga isso de novo. É a mesma coisa, não importa quantas vezes eu repita." Davi alisou o cabelo e sorriu levemente. Um homem cego é um homem cego. Além disso, ele já deixou a academia. Com seu status, nesta vida, você nunca será capaz de... Com um soco feroz, Lily enviou seu punho em direção ao rosto de Davi, mas foi facilmente recebida por sua palma. Branca e tenra, era uma palmeira delicada semelhante à palma de uma dama, mas continha poderes aterrorizantes. Recebeu o soco de Lilia com muita facilidade e, em seguida, agarrou-o com força. Lilia soltou um bufo abafado e afastou a mão ferozmente, sentindo uma grande dor. Davi disse friamente: "As mulheres devem aprender a ser obedientes. Se eu vir que você quer me atacar de novo, não vou deixar passar tão facilmente." Com isso, ele estendeu a mão para agarrar Lilia. Lilia quis se esquivar, mas descobriu que era como se a palma da mão dele tivesse torcido o espaço e piscado por um momento. Em seguida, agarrou as costas de Lilia e ergueu como um gatinho. Lilia queria lutar, mas um leve tremor de sua mão espalhou a força por todo o seu corpo. Ela acabou sendo levantada e trazida para fora. A força de Davi foi muito bem controlada. A maneira como ele carregava Lilia fazia parecer que ele estava com o braço em volta dela. Ele canalizou uma pequena quantidade de força na coluna de Lilia, fazendo andar junto com ele. Davi falou com uma voz suave: "Lili, seu pai pensa bem em nosso futuro, então é melhor você não fazer nada desnecessário." Suspiro: "Você ficou em Kirst por muito tempo. Ao contrário de mim, que cresci em Great Eastern City, você não entende o quão grande é o mundo. Esses gênios que você tem em Kirst são apenas pessoas comuns ligeiramente notáveis aqui." Lilia queria falar, queria gritar, mas descobriu que uma força estava controlando sua garganta, fazendo com que ela não conseguisse falar uma única palavra. Assim como eles estavam conversando, a voz de uma senhora soou: "Lilia, você veio também?" Lilia e Davi se viraram e viram uma senhora de aparência valente que, à primeira impressão, fazia pensar na palavra heroína. Foi um dos 3 gênios da Kirst Academy, Rota. O cabelo comprido de Rota estava caindo casualmente, suas coxas esbeltas cobertas por couro, exibindo sua figura tonificada e sedutora. Os olhos de Davi se estreitaram um pouco e perguntou: "Lili, é isso?" Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 199 Discípulo: Eu sou a Rota de Kirst. Rota lançou um olhar duvidoso para Lilia e Davi. Nesse momento, Edger já havia trazido a Mihai. Quando viu Davi, sorriu e o cumprimentou. "Este não é o filho do senhor da cidade de Mongul? Jovem mestre Davi, você também veio para o banquete das 100 flores?" Observando como Edger teve uma atitude dócil, Davi levantou a cabeça e respondeu com uma leve arrogância: Vou cumprimentar o mestre Welun. Se vocês não tiverem nenhum problema, então conversaremos mais tarde." Ele então saiu com Lilia, lançando um olhar profundo para a Rota antes dele. Edger educou a Mil e os outros: "Olhe para ele. Esta é a disposição dos grandes aristocratas. Ouvi dizer que esse Davi cresceu na região do Great Eastern e recebeu a educação de elite mais alta. Olhe para sua disposição e seus movimentos." Suspiro: "Mas ouvi dizer que ele também vai participar da seleção regional desta vez. Ele provavelmente será capaz de entrar entre os 5 primeiros." Ele instruiu a Mil: "Lembre-se, esse Davi provavelmente é mais forte que você. Se você o encontrar durante a competição, precisará ter cuidado." Rota perguntou em dúvida: "Lilia parece ter sido controlada por ele. O que é isto para você?" Edger então instruiu: "Lembre-se, esta é a região do Great Eastern. Qualquer jovem mestre aqui provavelmente tem uma ótima formação, com alguns cavaleiros outorgados em seus clãs. Tenha cuidado e não vá à procura de problemas." Amil respondeu: Eu sei, eu sei." "Certo, ele disse que vai conhecer o mestre Welun. Por que não vamos também?" Ouvindo as palavras de Amil, a emoção apareceu nos olhos de Edger.
Mestre Elon era o principal discípulo de um especialista de nível divino e dizia-se que ele era uma existência cuja habilidade era comparável à do governador David. Edger assentiu furiosamente. Venha, venha, vamos ouvir os ensinamentos do mestre Elon também. Do outro lado da entrada, não havia mais nenhum aristocrata entrando. Todos já haviam entrado no salão onde o banquete estava sendo realizado. Ainda havia algumas vadias coquetes em roupas reveladoras que queriam se esgueirar junto com os aristocratas, mas não conseguiram. Eles estavam sorrindo enquanto olhavam na direção de Fang Xingjian e o gordo Valen. Todos eles queriam confiar em sua juventude e beleza para chamar a atenção de alguns aristocratas e serem trazidos para a reunião, para que pudessem conhecer mais aristocratas da classe alta. Mas agora que o banquete já havia começado, aqueles que deveriam comparecer já haviam entrado. Não havia mais esperança para eles, mesmo que ficassem aqui. Uma das moças de cabelos curtos disse: Ei, vocês duas aí, sua desculpa para entrar sorrateiramente é muito ruim. Ah, vocês dois deveriam se olhar no espelho. Para participar do banquete, você deve pelo menos se vestir um pouco. Isso mesmo. Um de vocês é gordo como um porco, o outro sujo como um selvagem. Você está pensando em participar do banquete do governador assim? Depois de dar sua opinião, as jovens caíram na gargalhada. Eles obviamente não ouviram a conversa que Valen teve com os guardas. Como eles não tiveram a chance que esperavam, agora estavam provocando Valen e Fang Xingjian para desabafar suas frustrações. Um dos mordomos da mansão do governador, Setix, estava na entrada principal, dando instruções aos outros criados. Vários vinhos famosos, sobremesas e frutas estavam sendo enviados para o salão, em carrinhos. Depois de dar todas as instruções, Setix começou a se dirigir ao salão para inspecionar a situação lá, para que pudesse dar instruções constantemente e resolver possíveis acidentes ou problemas. Depois de instruir uma empregada para ajudar uma jovem aristocrata bêbada a entrar no quarto de hóspedes, Setix chegou ao meio do salão e viu que Mestre Elon tinha inúmeros aristocratas e gênios agrupados ao seu redor, como se ele fosse a lua cercada por uma miríade de estrelas. Não foi apenas por causa de sua identidade como um especialista de nível 29, mas também por causa da Igreja da Verdade Universal por trás dele. Como a religião número 1, muitos dos aristocratas de Great Eastern City eram crentes da Igreja da Verdade Universal. Para eles, Mestre Elon era como uma pessoa que trouxe o decreto da igreja. Mestre Elon também parecia muito amável, olhando para todos como se fossem seus próprios filhos. Ele não disse uma palavra, mas apenas ouviu o que as outras pessoas estavam dizendo, ocasionalmente assentindo e espalhando um calor infinito. Olhando para esta cena, Stewart Setix não aguentou e desacelerou, querendo conhecer este arcebispo da Igreja da Verdade Universal, o principal discípulo do especialista em nível divino, Santorião. Uma senhora aristocrática disse: Mestre, o que importa para esta visita a Great Eastern City? Isso mesmo, mestre, diga-nos. Deixe-nos ajudá-lo. Na multidão, Davi junto com Lilia, assim como Edger, Rota e os outros também se viraram para olhar. Todos eles também estavam curiosos para saber o motivo pelo qual Mestre Elon veio para a região do Grande Oeste. Embora anteriormente ele não tivesse respondido quando várias perguntas foram feitas, desta vez, Elon respondeu. Uma voz clara como o som de pedras preciosas caindo soou. A razão pela qual desci das montanhas desta vez é porque recebi instruções do meu mestre para procurar alguém. O que? Lord Santorizon está procurando por alguém? Quem o senhor está procurando? É um inimigo? Mestre, por favor, diga-nos quem é. Com nós unindo forças, definitivamente encontraremos a pessoa que você procura, mesmo que tenhamos que entregar a região do Great Eastern. Olhando para a multidão agitada, Elon sorriu e disse: Todo mundo, não há necessidade de ficar ansioso. Desta vez, não estou aqui para procurar um inimigo. É só que depois de um prolongado período de descanso, o mestre está pensando em procurar seu último discípulo direto. O que? Lord Horizon está procurando por seu último discípulo direto. Pensar que Lord Santorizon está procurando por um discípulo. Isso é definitivamente uma notícia de tirar o fôlego. Para poder se tornar discípulo do Lord Santorizon, até a seleção regional não importaria mais. Ouvindo as palavras do mestre Elon, a atmosfera explodiu como se o combustível tivesse sido aceso com fogo.
Anderson, que havia feito a transição no trabalho Shadow the Code, levantou a cabeça e, pela primeira vez, um sorriso animado apareceu em seu rosto frio. Ele havia feito a transição para um primeiro emprego de transição no qual ninguém havia conseguido nos últimos 200 anos. Será que o Santo Horizon estava procurando por ele? Davi, que continuava segurando Lilia, apertou os olhos, seu coração palpitando ferozmente. Se ele pudesse se tornar o discípulo da Santa Oração, não seria apenas subir aos céus com um único passo. Ele estaria de pé no topo. A ambição incontrolavelmente transbordou de seus olhos. Atrás de Edger, Rota, Amil e Halp ficaram extremamente agitados. O discípulo da Santa Oração, aquele que herdaria os ensinamentos do especialista em nível divino. Qual deles não desejava se tornar o candidato? Ao ouvir as palavras de Uelun, cada um deles se endireitou, estufando o peito, como se esperassem atrair a atenção de Uelun. Até Edger, que estava na casa dos 40, tinha um olhar diferente. Rota até gritou diretamente: posso perguntar quais são os requisitos que a Santa Oração estabeleceu para o discípulo que ele deseja receber? Certo, que tipo de discípulo ele estava procurando? Os olhares ardentes de todos se voltaram para Uelun, esperando sua resposta e com grande expectativa, como se eles pudessem ter a chance de serem selecionados. Mestre Uelun estava prestes a falar quando um guarda cuidadosamente se espremeu ao lado de Steward Setix e sussurrou para ele: Senhor Setix, há 2 homens chamados Valen e Fang Xingjian que desejam conhecer o governador. Eles não têm convites, mas eles disseram. A atenção de Steward Setix estava totalmente focada em Uelun, e ele estava esperando com grande expectativa que ele compartilhasse a condição para o discípulo. Como ele teria tempo para ouvir o relatório do guarda? Ele acenou com a mão para interromper o guarda e disse: se eles não tiverem um convite, então fuja. Por que você precisa me procurar por uma coisa tão pequena? Aquele guarda olhou para Setix, um pouco ofendido, mas que Valen disse que essa pessoa chamada Fang Xingjian já. Cala a boca, caia fora. Afastando o guarda, Setix voltou seu olhar para o mestre Uelun e viu Uelun dizendo suavemente: todo mundo está enganado. Desta vez, minha razão para deixar a montanha não é ajudar o mestre a procurar um candidato adequado. O mestre já escolheu o candidato para ser seu último discípulo direto. Só estou aqui para trazê-lo de volta. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 200 Espanto e entrada. O que? Pensar que o especialista do nível divino, o Santo Orador, já havia decidido sobre o candidato a seu discípulo. Quem era? Quem poderia ser? No momento seguinte, independentemente de ser o deus da morte das sombras Anderson, Davi que estava segurando Lilia, ou mesmo Amil, Rota, Halp, Edger ou as outras pessoas, a respiração de cada pessoa ficou mais pesada. Embora soubesse que as chances de serem eles eram baixas, os humanos eram criaturas que adoravam se entregar a ilusões. Caso contrário, itens como loterias não existiriam. Embora as chances fossem extremamente baixas, todos não podiam deixar de sentir uma grande expectativa, esperando que Uelun dissesse seu nome. Um cavaleiro perguntou, tremendo: eu me pergunto quem é a pessoa que o Rei Guardião deseja ter como seu discípulo. Uelun sorriu, respondendo: Fang Xingjian da Kirst Royal Academy. Fang Xingjian da Kirst Royal Academy. Cada uma dessas palavras eram como explosões individuais, enfiadas no cérebro de Edger. Ele estremeceu, como se não pudesse acreditar que a outra parte realmente havia dito aquele nome. Ele gritou: o que ele disse? O que Mestre Uelun disse? Rota foi a única que ficou calma, mas a expressão que ela estava usando ainda era muito complicada. Ela suspirou e disse: Fang Xingjian, é Fang Xingjian. O Rei Guardião quer levar Fang Xingjian como seu último discípulo direto. Amil e Halp também usavam expressões extremamente complicadas. Houve decepção, admiração, mas mais do que tudo, havia puro ciúme. De forma alguma eles poderiam não estar com ciúmes. Quão sortudo e quão honroso foi ser aceito por um especialista de nível divino como discípulo. Quão brilhante seu futuro se tornaria. Mesmo um cavaleiro outorgado ficaria cheio de sentimentos de admiração e ciúme, muito menos deles. Davi, que estava segurando Lilia, também ficou perplexo. Fang Xingjian. Aquele cego Fang Xingjian. Por que é ele? Uma sugestão de intenção assassina fria apareceu nos olhos de Davi. Um ciúme maníaco começou a arder em seu coração.
Na parte de trás, o deus da morte das sombras Anderson também franziu a testa quando começou a se perguntar que tipo de pessoa era Fang Xingjian. Que havia sido cercado por incontáveis moças, bem como senhoras aristocráticas, sendo o grande discípulo do ancestral astral especialista em nível divino, sabia bem o que um especialista em nível divino representava. Por exemplo, a maneira como ele, um discípulo de terceira geração, não precisava fazer nada e as pessoas enviavam suprimentos infinitos de recursos, manuais secretos, ativos e ouro. Fang Xingjian. Aquela pessoa que fez a transição para um herói da espada da tempestade de vento. Sorriu com grande facilidade. Eu me pergunto que tipo de pessoa ele é. Afinal, era impossível para ele ser aceito pelo Santo Horizon como seu discípulo. Assim, não havia necessidade de lhe adotar uma atitude hostil em relação a Fang Xingjian. Butler Ceticas ficou atordoado. Fang Xingjian. Fang Xingjian. Ele imediatamente recuperou os seus sentidos. O guarda que havia relatado a ele anteriormente não mencionou que havia alguém com o nome de Fang Xingjian esperando do lado de fora. Oh não! Ele imediatamente correu na direção da entrada principal. Valen e Fang Xingjian ainda esperavam na entrada principal. As poucas moças já estavam planejando partir. Eles olharam para Valen e disseram: Ei, vocês também não estão indo embora. Você ainda vai tolamente esperar aqui? Ah, não haverá retardatários para o banquete das 100 flores. Vocês podem voltar mais cedo. Não adianta esperar. Enquanto as poucas moças estavam se despedindo enquanto provocavam Valen e Fang Xingjian, Butler Ceticas, junto com alguns guardas atrás dele, correram ansiosamente. No momento em que ele saiu, ele olhou na direção de Fang Xingjian e o gordo Valen. Fatih Valen sorriu e deu um passo adiante, dizendo: Butler Ceticas, faz tempo que não nos vemos. Você ainda se lembra de mim? Eu sou o Valen do Escritório Regional de Seleção. Já vim conhecer o governador. No entanto, Ceticas foi incapaz de reagir às palavras de Valen. Com um leve movimento, criando uma série de pós-imagens, ele passou por Valen e foi direto para Fang Xingjian, exibindo habilidades de nível Knit. Ele olhou para Fang Xingjian e disse com grande entusiasmo: Você é o jovem mestre Fang Xingjian. Fang Xingjian da Kirstia Royal Academy? Fang Xingjian respondeu: Eu sou Fang Xingjian. Ceticas imediatamente abriu um sorriso e agarrou entusiasticamente a mão de Fang Xingjian, puxando em direção à mansão e disse: isso é excelente. Por favor, venha comigo. Todo mundo está falando de você. Valen foi parado, mas gritou bem alto: Ei, ei, ei. E quanto a mim? Fang Xingjian se virou e ergueu o queixo levemente na direção de Valen, dizendo: Ele está comigo. Ceticas estalou os dedos e o gordo Valen também foi autorizado a entrar. As jovens que estavam em fila do lado de fora da entrada olhavam para esta cena com os olhos arregalados e bocas abertas. Embora não tivessem conseguido entrar no escalão da alta sociedade em Great Eastern City, eles estavam bem cientes das muitas coisas relacionadas aos aristocratas. A jovem de cabelos curtos que foi a primeira a provocar Fang Xingjian e Valen disse: Essa pessoa antes é Butler Ceticas, certo? Os 3 mordomos principais na residência do governador eram todos cavaleiros que não eram apenas muito fortes, mas ao mesmo tempo poderosos representantes do próprio governador. Outra jovem engoliu em seco e disse: Da última vez, vi a secretaria do Ministério da Fazenda sendo muito respeitosa diante dele, mas Steward Ceticas ainda estava um pouco frio. O que diabos foi isso antes? O que mais poderia ser? Aquele cara, vocês ouviram o nome dele? Caramba, ele deve ser algum personagem importante, um personagem muito importante. Caso contrário, por que Steward Ceticas sairia pessoalmente para recebê-lo? Vocês viram o sorriso no rosto daquele Steward Ceticas antes? Fang Xingjian, esse cara se chama Fang Xingjian. Eu ouvi claramente, outra jovem disse ansiosamente. Oh não! Nós ainda estávamos provocando eles mais cedo. Ele possivelmente não guardaria rancor, não é? Pensando nisso, as poucas vadias coquetes ficaram aterrorizadas. Valen seguiu atrás de Ceticas, olhando para o piso de jade branco, olhando para os postes de iluminação da área, bem como a variedade de decorações luxuosas. Ele ficou surpreso. Desta vez, para o banquete das 100 flores, a mansão parecia ainda mais luxuosa e bonita do que da última vez que a vira. No entanto,
Fang Xingjian não mostrou muita reação. Afinal, embora o cultivo de artes marciais do indivíduo fosse muito forte no mundo dos milagres, na área de construção, acessórios e fontes de energia, era séculos atrás se comparado ao da Terra, onde qualquer uma das principais cidades seria muito mais bonita que este lugar. Então, como Fang Xingjian poderia se sentir sobrecarregado? Enquanto caminhavam, duas pessoas de repente saíram correndo dos arbustos. Um aristocrata de cabelos verdes e uma jovem que parecia uma modelo saíram, suas roupas todas bagunçadas, ainda ocupadas em endireitá-las. Eles obviamente estavam se divertindo nos arbustos. Como você entrou? Eles ficaram surpresos ao ver Fang Xingjian logo que saíram. Eles estavam prestes a gritar quando viram Setix ao lado de Fang Xingjian. Setix franziu a testa e disse: Jovem mestre Gabli, por favor, esteja ciente de sua identidade. Ele era da esposa do governador, da família da senhora Tawai, e embora não estivesse satisfeito com suas ações, não podia ser excessivamente reprovador. O jovem de cabelos verdes coçou a cabeça desajeitadamente, obviamente um pouco assustado com o mordomo. No entanto, ele imediatamente apontou para Fang Xingjian e disse: Steward Setix, por que você trouxe esse cara? Ele é apenas alguém tentando se infiltrar no banquete das 100 flores. Mais cedo, ele estava olhando para Fang Xingjian com desdém. Como ele poderia esperar encontrá-lo novamente aqui, e até mesmo ser pego em uma situação embaraçosa? Setix franziu a testa e respondeu solenemente: Jovem mestre Gabli, por favor, não despeje lixo. O jovem mestre Fang Xingjian é o convidado de honra do mestre, a pessoa que o mestre Welun está procurando. Com isso, ele continuou a liderar o caminho para Fang Xingjian com grande entusiasmo. Quando Valen passou, ele intencionalmente lançou um olhar desdenhoso para o jovem de cabelos verdes. Ao ver os três saindo, o jovem de cabelos verdes ficou preso em um estupor, sem entender o que havia acabado de acontecer. Isso não pode, eu deveria ver quem diabos é esse cara. Se ele se esgueirar por meio de truques, vou me certificar de que ele morra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.